19h30, vamos dar início à nossa reunião de estudos, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, a companhia dos bons espíritos, dos guias, dos mentores e de todos aqueles que nos acompanham e nos intuem a participação desse trabalho. E eu, particularmente, senti essa vontade alguns dias atrás, foi onde solicitei ao Finote que eu pudesse participar, né? Estaria passando aqui por Uberlândia hoje e eu gostaria de participar e, com a graça de Deus, aqui estamos para a continuidade desse aprendizado. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo qualquer tipo de perturbação, de instabilidade que nos tire a concentração, que nos afaste dos propósitos que nos trouxeram aqui, que é o entendimento do conteúdo, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, para a continuidade da nossa caminhada. E aos encarnados nós pedimos as preces, a concentração nas preces, nas orações, elevando o pensamento, para que o auxílio dos benfeitores que nos assessoram nessa reunião se faça presente e nos ajude nesse aprendizado. Somos muito agradecidos pela oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, aí na Gênesis, eu vou dar uma repassada sobre esses primeiros tópicos aí, né, que já foram lidos, estudados, o espaço e o tempo. Então, como fala aqui no começo, tem muitas definições de espaço, muitas. Em todas as épocas existiu alguém tentando definir espaço, né? E, inclusive, é feita uma referência aqui aos sofistas. Quem que eram os sofistas? Sofistas eram pessoas um pouquinho mais letradas, que viveram na Grécia Antiga. E eles perambulavam de cidade em cidade, e eles vendiam as explicações, elas eram comercializadas. Eles ensinavam as pessoas a falar em público, eles ensinavam a oratória, e como eram pessoas que tinham um certo conhecimento das coisas, vamos assim dizer, eles propagavam esses conhecimentos. Agora, muita coisa que era dita por eles era o ponto de vista deles. Então é o que eles pensavam. Aí não quer dizer que é uma verdade, mas eles defendiam aquilo, acreditavam naquilo e saíam, tá bom? Propagando aquilo de cidade em cidade. Isso eram os sofistas. E eles eram assim muito bem vistos na sociedade. Por quê? Porque eram pessoas que sabiam um pouco a mais. Só de saber falar em público, eles já eram vistos de uma forma diferente. Conhecimento, né? Exatamente. Né? Então, eles também tentaram definir espaço. Como foi falado aqui, ó, é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram, onde não haja corpos, não haverá espaço. É a mesma coisa. Hoje,
a gente pensa assim, que forma de vida tem que ser alguma coisa parecida com a gente. Quando a gente fala nos alienígenas, a gente sempre espera ver alguém parecido com a gente. Parecido, não precisa ser igual. Não, não tem que ter corpo. Existem formas de vida que não precisam mais da matéria. Nós precisamos da matéria. Né? Então, quando fala assim, Marte é desabitado. Como você sabe que é desabitado? Porque você não viu matéria lá. Você não viu nenhuma matéria andando lá, nenhum corpo, nenhum animal, alguma coisa parecida com o humano. Mas daí, para você falar que é desabitado, tem uma diferença muito grande. Muito grande. Vive em outra dimensão. Exatamente. Nós, no estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos da matéria. Mas nem todo mundo está no mesmo estágio evolutivo que nós. O conceito de humanidade, ele é muito amplo. A humanidade vai muito além desses 8 bilhões que estão encarnados aqui hoje. Tem muitos outros tantos desencarnados, vivendo em outros mundos. É humanidade também, é chamado de humanidade. Né? Então, todos esses planetas do sistema solar, Marte, Vênus, Mercúrio, todos, Júpiter, têm forma de vida em estágios diferentes, completamente diferentes, né? Mas nós vamos precisar de evoluir um pouco para entender isso e ver isso aí, e ter a permissão de ver. Então não precisa ficar ansioso, na hora certa nós vamos ter o contato, na hora certa. Por enquanto, por que a gente ainda não viu e não tem contato? Porque nós não temos evolução para isso. Eu já vi o Haroldo falando isso. Nós ainda não tivemos o contato porque nós não temos ainda condição de ter contato. Nós temos dificuldade da gente ver entre nós aqui. Olha o jeito que está a Terra. É guerra, é conflito, é confusão para tudo quanto é lado. Aí você quer ver alienígena? Para quê? Você não está na escala preparada para ver isso aí, né? Bom, aí alguns doutores em teologia, né, para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certamente corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que onde acabasse os corpos, acabou o espaço. Olha o conceito. Então, quer dizer, até onde eu vejo corpos, ali é o espaço. Onde eu não vejo corpo nenhum mais, que corpo? Um planeta, um satélite, uma estrela. Então ali não é espaço mais. É muito sem sentido. Também definir o espaço como o lugar onde se movem os mundos. Está vendo? O vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados onde repousa. Então, Kardec fala aqui, né? Os espíritos falam para ele e ele escreve. Esquece tudo isso que está escrito aqui. Porque tudo isso aqui não tem significado nenhum. Tá? Espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva e axiomática. O que é um axioma? Axioma é uma coisa que se prova por si mesma. Não precisa de ter uma demonstração para provar aquilo. Axioma é aquilo que por si só já está provado. Tem até um exemplo, foi num livro, mas não foi aqui na Gênesis não, que eu vi. Deixa eu ver se está nessa nota aqui do Kardec. Não, foi num outro livro que eu vi. Ele fala assim, se A é igual a B e C é igual a B, então A é igual a C. Isso é um axioma. Isso aí já se prova. Se A é igual a B, se C também é igual a B, então o
o A é igual ao C. Ambos são iguais a B, então eles são iguais entre eles, obrigatoriamente. Então, isso que é um axioma, não tem que provar, ele já se prova, né? Então é o que está falando aqui, ó. Espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva e axiomática, de si mesma evidente, e a respeito dela, as diversas definições que se possam dar, nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores, quer dizer, estudos que venham depois, não encontrem uma barreira opondo-se a investigações do nosso olhar. Vocês devem ter visto, vamos ver se vocês estão lembrando, quem escreveu esse pedaço da Gênesis aqui, quem ditou para o Kardec, assina Galileu. É o Galileu Galilei, o cientista. É o próprio, ele que ditou isso aqui, né? O Galileu é aquele que foi obrigado a reconhecer perante a igreja na época, né? Porque senão eles iam queimar ele na Inquisição, que a Terra é o centro do universo. Porque ele afirmou categoricamente, falou, a Terra não é o centro não, a Terra gira em torno do Sol. E eles não queimaram ele assim de cara, porque ele tinha uma posição social, a família dele era influente. Ele não era um qualquer, senão eles tinham torrado ele. Certeza que tinha, né? Aí o Papa falou, vou te dar uma chance. Fala que você enganou, que não é isso que você falou, e para de falar esse assunto. Mas ele afirmou a vida inteira. Ele falou, não, a Terra gira em torno do Sol. Isso há 500 anos atrás, né? Sem contar os equipamentos que ele inventou, tudo. Não. É um espírito avançado. Então, ele que está escrevendo esse negócio aqui. O espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-lhe um limite qualquer. E porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, realmente, para a nossa cabeça é difícil entender o infinito. Mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. O fim. É mais confortável eu admitir, sem sofrer, não, é infinito. Eu aceito, é infinito. Porque se você resolver bater o pé e falar, não, eu não acho que é infinito, eu acho que é finito. Ah, então tem um lugar que ele acaba? Então me fala onde é esse lugar. E o que tem depois? Tem que ter alguma coisa depois. Se ele acabou ali, né? Porque quando eu olho essa sala aqui, eu tenho noção do espaço dela. Mas por quê? Porque tem as paredes. E se essa sala não tivesse parede nenhuma? Até onde ia essa sala? Até onde eu quiser. Se eu falar, essa sala aqui vai até o outro lado da cidade. Você fala, não, para mim vai até outra cidade essa sala. Aí o outro, não, essa sala aqui para mim vai até outro país. Ué, vai aonde você quiser. Agora, a partir do momento que a gente pôs as paredes aqui, aí eu limitei. Não, essa sala termina naquela parede, nessa parede. Bom, só que o espaço sideral não tem limites. E se você insistir em falar que tem, você vai quebrar sua cara, literalmente. Porque você não vai dar conta de continuar a conversa. Porque alguém vai te perguntar, e depois do limite tem o quê? Você vai falar, nada? Como nada? Simplesmente perguntar, como é que se explica que as galáxias estão se separando? Estão se separando, justamente, estão se afastando. Se tivesse fim, exatamente. Ia bater no limite, né? Muito bem. Para
figurarmos quanto não permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, imagina uma viagem então, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, e com uma velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, e que mal tendo deixado esse globo, já tenhamos percorrido milhões de léguas, nos achamos num lugar onde apenas divisamos a Terra sob o aspecto de uma pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas, que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar, nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado, quer dizer, vai apagar, pela extensão que dele nos separa. Então, eu saio numa nave, parto da Terra. Até um certo ponto eu consigo olhar para trás e ver a Terra, mas ela vai ficar um pontinho cada vez menor, cada vez menor. E eu vou me afastando, e vai chegar um ponto que eu não vou conseguir ver Terra mais. Ela se perdeu na imensidão do infinito, né? A mesma coisa, você pega um barco, sai navegando do porto, até uma certa distância você está vendo o porto, mas ele vai ficando pequeno, ele vai diminuindo. E quem ficou em terra vai ver na embarcação diminuir também. Quanto mais distante ela fica, até que chega um momento que eu não estou vendo a embarcação mais. E quem está na embarcação não está vendo o porto mais, né? Então é isso que ele está simulando aqui. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas eteríferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. De fato, nós não temos ideia do que existe pelo universo afora, porque a nossa ideia ela é muito localizada. Esse mundinho nosso aqui, terra, né? A gente acha que é grande coisa. É igual quando eu falo assim, né? O ser humano, ele acha que ele é a obra-prima da criação, né? Esse tanto de dedo que a gente tem, 2 olhos, 2 ouvidos, e não sei o que, musculatura, e força, e coração, e pulmão. Por que a gente tem essa arrogância toda de achar que nós somos a perfeição, né? Você mesmo mandou aquele vídeo hoje daquela ave. Viu que coisa? Aquela ave lá não é por nada não, mas ela põe a gente debaixo do braço. É, ué. Que isso aí? Eu até queria, agora não dá tempo, né? Colocar aqui para o pessoal ver. Pois é. Que coisa. E você viu as ligações dela com... Não, só dela enxergar o campo magnético da Terra, quem de nós aqui enxerga campo magnético? Nenhum de nós. Nenhum de nós enxerga campo magnético da Terra. E a ave enxerga. Vou colocar no grupo. Tá? A ave enxerga. Nós mal enxergamos onde nós estamos pisando. Eu falo, de todos os seres vivos, nós temos uma das piores visões. A audição nossa é horrorosa. Pode pegar o ser humano que tem a melhor audição, ele não escuta nada, é um surdo. Olfato nosso é fraco. Tem um monte de bicho aí que tem olfato 1 milhão de vezes superior ao nosso. Força. Pode pegar o ser humano mais forte, mais bombadão. É fraco. É fraco. Tem uns bichinhos aí que são muitas vezes. Ele carrega o próprio peso dele muitas vezes. Pois é. Você dá conta de carregar o seu peso? Eu peso 100 quilos. Eu não dou conta de carregar 100 quilos. Eu não dou conta de carregar 100 quilos. Nós não damos conta de carregar o próprio peso. Então, quem que nós achamos que nós somos? Né? Então, isso aqui é para fazer essas reflexões, esse capítulo. Você entender o que é o universo. Né?
Porque se começa falando da Terra, mantém essa arrogância nossa. A gente acha que a Terra é o suprassumo da criação. O ser humano é a obra-prima da criação. E nada disso. Nada disso. Os celulares, elas conseguem ver o que você falou aí, porque é através deles que elas conseguem fazer o movimento de migração. Isso, a migração, justamente. Né? Justamente. É muito bonito. Depois o Pinote vai pôr aí no grupo. Né? Tubarão você joga um copo de sangue, não sei quantos metros, e capta aquele odor do sangue que vem em cima. Exatamente. Aí, seguindo a viagem aqui, ó, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Essa viagem aqui nós estamos fazendo no pensamento, né? Bilhões de mundos passaram sobre as nossas vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Então, qualquer coisa que caminha mais rápido que o nosso pensamento, né? Imagina, no pensamento, eu já viajei, estou fora do sistema solar. Pois é, isso é nada. Eu não dei nenhum passo diante da infinitude do universo. Essa é que é a grande verdade. Então, é para a gente entender o significado de espaço. É esse exemplo que foi colocado aqui. Né? Ah, mas e se eu for lá para Capela? Não, Capela é logo ali. É logo ali. Não precisa dar nenhum passo para chegar em Capela. Não, mas se eu for lá na estrela, não sei da onde, pois é ali também. E olha que a gente nem saiu da Via Láctea. Nem saiu da Via Láctea. Nem saiu da Via Láctea. Estando no terreno de casa ainda. Muito bem. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível de onde saímos, da Terra, que nós chamamos de Terra. Eis aí o que é o espaço. Então, esse tópico aqui, os outros também, mas este aqui é para a gente dar uma baixadinha na nossa bola, para a gente ser mais humilde um pouco, entender, né? Nós somos muito menos que um grão. Quando fala, na Terra um grãozinho de areia, que é isso? Grão de areia é grande. Grão de areia é muito grande, muito imenso. É menos, né? O conceito de espaço. É só a gente pensar na nossa pequenez. Por exemplo, para a gente adoecer, basta um vírus. É pouca coisa, né? O que é um vírus? Nos destrói. O vírus nem célula humana. E a bactéria é uma das menores células que existem. E se a gente for adoecer, basta um só. Pois é, coisa invisível acaba com a gente. Não precisa nem ser grande, maior que a gente, monstro. Não, coisa invisível, nos mata instantaneamente, né? Bom, aí agora vai falar da questão do tempo. Né? Como a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata, relacionando com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos na origem do nosso mundo. Então, imagina aí. Põe a sua cabeça para funcionar. Nós estamos começando a Terra. Origem da Terra.
na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. A Terra nem rotação tinha. Começo do começo. Numa palavra, no começo da Gênese, da criação. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Então, olha o que ele está propondo aqui para a gente pensar. Imagina o início de tudo. Você fala, mas foi há quanto tempo atrás? Não, nós não sabemos. Não vai atrás de querer saber isso, não, porque você vai ficar doido. Você não vai dar conta. O Big Bang é só uma suposição. É um evento que aconteceu, não quer dizer na origem, é uma suposição, né? O tempo ainda não saiu do misterioso berço da natureza. Muito bem. Mas silêncio, soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. Então, foi dada a partida. Pronto, vai começar a terra. Lá, princípio do princípio. O tempo a substitui. Desculpa. A eternidade. A eternidade. O planeta se move Tá. então. Isso. A primeira hora de uma terra insulada, quer dizer, isolada. O planeta se move no espaço e desde então começa a ter a tarde, a manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão os anos e os séculos. Então, quer dizer, começou a Terra e aí começa uma contagem de tempo. Primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, primeiro ano, primeiro século e vai, né? Transportemos agora ao último dia desse mundo. Então vamos chegar no fim da Terra, último dia da Terra. A hora em que, curvado sob o peso da vetustez é a antiguidade, ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Ou seja, o fim do planeta. O planeta tem um fim, o planeta não vai durar para sempre. O planeta, ele vai existir enquanto existir vida no interior da Terra, que eu chamo de vida, calor. Enquanto existir calor dentro da Terra, e ainda tem muito, a Terra é viva. Então os continentes se movem, o fundo dos oceanos se movem, determina as condições do clima, dos animais, de tudo, dos seres humanos, de tudo que existe aqui. Mas isso não vai durar para sempre. Um dia tudo isso vai acabar. Assim como o nosso Sol, a nossa estrela. Um dia ele vai apagar. Porque ele está queimando um combustível. O combustível vai acabar. Toda estrela nasce, vive e morre. Toda estrela. Não é só o Sol, toda. A maioria das estrelas que a gente vê no céu já não existem mais. Nós estamos vendo só a luz delas chegando na Terra. Elas estão tão longe, mas tão longe, que nós ainda estamos vendo elas brilhando. Mas elas em si já morreram há muito tempo. Há muito tempo. Tá? O negócio da Terra aí, ela vai chegar, vai apagar um dia. Só que antes desse apagar, o céu já tem, o sol já desceu lá. Que a maioria dos cientistas acredita que vai chegar um momento que o sol vai terminar de queimar o hidrogênio, vai se expandir. Nessa expansão, Isso. vai englobar a Terra, vai chegar até perto de Júpiter. Destruir tudo que está no começo do caminho.
Exatamente. É o destino, né, de toda estrela. E depois do buraco. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Então terminou a historinha. Terminou o raciocínio de imaginação que ele propôs para a gente aqui. Essa simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extingua, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar, e sua queda é medida. Então, aqui é para a gente pensar o seguinte: eu só penso no conceito de tempo quando é um evento que eu consigo medir do início ao fim. Quando eu não tenho esses limites, quando que começou? Quando que vai acabar? Ou quando que já acabou? Não tem como eu falar em tempo. Por isso que, sendo o Espírito eterno, não tem como eu medir quantos anos tem o Espírito. Porque qualquer tempo que eu falar, falo, mas nas comunicações aqui já falou, às vezes, o Espírito tem não sei quantos mil anos e tudo. Pois é, mas foi definido ali um limite. Mas não quer dizer que ele tem aquele limite. Ele é eterno. Como que você vai falar em tempo de uma coisa que é eterna? Me fala, eterno é quanto? Quantos séculos que é eterno? Não tem. Ninguém vai responder essa pergunta. O eterno dura quantos séculos? Pergunta sem pé, sem cabeça. É eterno? Como que dura séculos? Né? Então, eu até em sala de aula, às vezes, eu falo para os meninos o seguinte: o homem que criou esse negócio de tempo. Por quê? Porque os eventos na nossa vida, eles se passam de forma tão lenta que a gente precisou de um jeito de medi-los. A gente vive aí 80, 90, 100 anos, precisou criar o conceito de ano, porque é muito lento, né? Essa reunião aqui, ela dura 1 hora, é um evento muito lento. É muito lento, por isso que a gente mede, não, vai durar 1 hora, vamos começar 7h30, terminar 8h30. É muito demorado. Aí a gente teve que achar um jeito de medir isso daí. E se não tivesse esses limites, por que a gente ia estar preocupado com o relógio? Não ia ter razão de existir relógio, né? Então a gente só fala em tempo quando você consegue medir o período do evento. Não, começou aqui e terminou aqui. Não, então você pode achar um jeito de medir. Mas se você não sabe quando começou e quando termina, como que você vai calcular tempo? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Se eu sair para uma viagem ao infinito, eu não vou contar tempo. Eu estou viajando há tantos anos. Não. É o rumo ao infinito, não existe limite. Então você vai perder a noção de tempo. Né? Então é isso que está propondo para a gente aqui. Tanto os mundos na vasta amplidão, quanto tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites, eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal, espaço e tempo. Nenhum dos dois tem limite. E isso é da natureza universal e se define por si próprio, são axiomas, né? Ninguém tem que provar isso aqui, já está provado. Por exemplo, a concepção desse negócio do tempo. Para nós é
Não tem. Não tem. Porque, por exemplo, porque a rotação é 220 anos. Exatamente. A duração do dia, gente, em cada planeta é de um tamanho. Em relação ao nosso. Né? Para quem vive lá, é aquilo mesmo, é natural. Fala, nossa, mas o seu dia aí dura 50 dos meus. Normal. Bom, então aí demora a passar? Não. Passa do mesmo jeito que passa para mim aqui 50 dias. Lá passou um. Está tudo certo. Né? Então o conceito de tempo é um negócio muito relativo. O que é demorado? O que a gente chama? Demorou. Demorou baseado em quê? Não, porque demorou, você falou que ia ser 1 hora só de explicação, e você já está falando tem 10 horas. Ah não, então demorou. Mas você só tem noção que demorou porque você comparou com 1 hora que ia durar. Se ninguém tivesse falado que ia durar 1 hora, ninguém ia falar assim, não, 10 horas demorou. Não, ninguém ia comentar isso. Né? Mas quando você vem para a reunião, você fala, não, a reunião é das 7h30 às 8h30. Tanto assim que a hora que passa das 8h30, tem gente que começa a entrar em pânico. Tem gente que quase infarta. Né? Fica inquieto, começa a andar para lá, para cá e tudo. Dá um troço na pessoa. Né? Mas por quê? Porque está definido na cabeça dela o conceito de 1 hora de duração. Marcos, já deu 8h30, você não para de falar. Mas se não existisse esse limite, ia seguir. Até enquanto desse conta de falar, ia ficar falando, sem parar. Né? Então é isso que está explicando aqui. Ó. O olhar do observador que atravessa, sem jamais encontrar o que o detenha, os incomensuráveis distâncias do espaço, né? As distâncias que não se medem, e do geólogo que remonta além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade, de fauces escancaradas, em que ambos um dia se perderão. Atuam em concordância, cada um na sua direção, para adquirir essa dupla noção do infinito, extensão e duração. Citou o geólogo aqui, porque os geólogos, para entender a história da Terra, eles criaram as eras geológicas. Então eles têm um ponto lá, não, há 4,8 bilhões de anos começou o planeta. Aí durante tanto tempo durou a primeira era geológica. Aí aconteceram alguns eventos, não, então aqui começa a outra era. Mas tudo foi determinado pelos geólogos. É criação humana. Não quer dizer que é assim. É o homem que criou isso para quê? Para a gente entender a história da Terra. Então tem a era dos dinossauros, o tempo dos dinossauros, quando eles desapareceram. Sem a ideia de tempo, a gente fica perdido. Toda a nossa vida é baseada em tempo. Tudo que a gente faz, até para ficar à toa, a gente se baseia no conceito de tempo. Até para ficar sem fazer nada. Ah, não, hoje eu vou tirar o dia para não fazer nada. Pronto, ó, você já é escravo do tempo. Você vai tirar o dia. Já determinou o tempo. Não, hoje eu vou ficar à toa o dia inteiro. Essa semana eu não vou fazer nada. Já determinou o tempo. Essa semana. Tudo que a gente faz é baseado na ideia de tempo. Tudo. E a Gênese precisa que a gente quebre isso daí. E entenda que o tempo não existe. A gente cria o tempo para definir as nossas operações, as nossas atividades, só. Ou o nosso ócio. Não, vou ficar o dia inteiro à toa. Vou ficar a manhã inteira sem fazer nada. Então eu já determinei.
o horário da manhã eu não faço nada. É para isso que a gente cria o tempo. Mas a Gênesis está pedindo para a gente quebrar isso aí e entender que tempo não existe. Não existe. Tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O tempo isso aqui eu achei muito bacana. Para mim, matou o capítulo. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Coisas transitórias. O que não é transitório, não tem sentido falar em tempo. Eu só falo em tempo naquilo que é transitório. Eu vou ficar à toa a manhã inteira. É transitório, é só de manhã que eu vou ficar à toa. Aí eu falo em tempo. Mas se eu ficasse à toa para sempre, eu não ia estar preocupado com o tempo. Não ia preocupado com o tempo. Né? É o meu cunhado aposentado. Ele não tem mais, ele perdeu a noção das horas, de tudo. Não faz absolutamente nada. Eu nunca vi um morador de rua perguntar quantas horas. Nunca vai ver, provavelmente. Para quê que ele quer saber de hora? Né? Mas é isso. É ruim isso daí. É ruim. Porque nós precisamos de ter tempo para tudo. Até para ficar à toa, nós precisamos a noção de hora. Né? A eternidade não é suscetível de medida alguma. Não insiste nisso. Você quer medir a eternidade? Quanto tempo ela dura? É eterno. Como você quer medir? Como você vai medir? Você quer medir o tamanho do espaço, mas ele é infinito. Que trena é essa que você vai usar para medir? É infinito. Né? Do ponto de vista da duração, para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. É mais ou menos como alguns, né, que falam assim: quando surgiu Deus? Não tem quando surgiu. Deus sempre existiu e vai existir sempre. Ele é eterno. Ele é eterno. E as criações dele também. Né? Então, cabe a nós, que nós estamos aí no comecinho da escala evolutiva, todo mundo ainda está rastejando, de tão atrasado, a gente se esforçar para entender essas ideias, se a gente quiser evoluir. Senão vai todo mundo para Kiron, né, viu? Eu sempre falo para viu, Kiron te espera, tem um lugarzinho reservado lá. Não sei que não evolui não, tá? Fone, é tudo Kiron, né? Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? Século em cima de século. É nada. E a vida humana? Que mal dura um século. O que significa? E isso nós sabemos. Nós temos noção que a vida é muito curta. Né? Por mais que a gente fala isso, tudo, mas tem hora que a gente esquece. A gente pensa que a vida vai durar, né? Nunca tem fim. Mas de vez em quando a gente lembra. Cai a nossa ficha, fala, a vida é um tiro. É um piscar de olhos que passou a vida. Mas a gente não pensa nisso no dia a dia. A gente fica postergando as coisas, procrastinando, deixando tudo para amanhã. Tudo, não, depois eu ligo para o fulano, depois eu vou conversar com o ciclano, depois eu vou fazer isso. Como se a gente fosse viver, sei lá, a eternidade. Então, essa vida, essa encarnação, cada uma das encarnações, ela é muito curtinha. Mas a gente sempre esquece disso. Por isso que a gente deixa tantas coisas para depois.
né? Então, pessoal, eu, assim, espero ter conseguido transmitir aí um pouco, né, desses conceitos aí. Eu sei que vocês já tinham estudado e tudo. Não, realmente não é fácil ler isso daqui, já ir absorvendo, não é, para nível nenhum, exceto se você pegar aí um grupo de alunos que estão fazendo física, que estão fazendo astronomia, determinadas ciências aí, isso aqui para eles é arroz com feijão, mas eles vivem isso aqui o dia inteiro, e desde quando nasceram, e se brincar desde outras existências, né? Eles já vêm batendo cabeça nisso aqui, não é de hoje. Porque quando surge uma pessoa e fala, não, porque eu vou fazer astronomia, isso não veio de agora. Ele já está olhando para cima há muito tempo. Né? Vou fazer física, vou fazer matemática. Por isso que a gente às vezes até fala, não, o cara lá falou que vai fazer física. O que deu na cabeça dele? Não, não fala assim não. Ele deve estar na física há séculos. Séculos e séculos e séculos. Então não é a primeira vez que ele vai mexer com física. Não é que do nada ele olhou para a física e apaixonou. Não, ele gosta da física há muito tempo. Ele vai só continuar. Ele vai só continuar, vai melhorar. E ele falou que vai fazer física, matemática, astronomia, qualquer coisa assim mais difícil, mais complicada, é porque ele já vem batendo cabeça nisso há muito tempo e ele quer melhorar. Né? Você pega aí um Galileu, por exemplo. Eu não li a nota, né? Dá tempo de eu ler a nota aqui, é rapidinho, ó. A nota fala isso aí, ó. Quer ver? Aqui, ó, nota do Kardec. Esse capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, de 1862 a 1863, um ano ditando, sob o título Estudos Uranográficos, e assinada Galileu. O médium foi o Camille Flammarion, um dos mais famosos médicos, Camille Flammarion. Tem muita coisa do Camille Flammarion aí para ler, tá? Então, assinada pelo ninguém mais, ninguém menos que o Galileu, né? Então, imagina que espírito é esse, para falar tudo isso aqui que ele falou. Né? Navegar nisso aqui, com esses exemplos, para tentar fazer a gente, que não é cientista, que não tem nenhum cientista, entender. Então é desafiador mesmo. Se a gente fosse tudo cientista, nós já tínhamos lido isso aqui, já estava lá na frente, mas nós não somos cientistas. Então não tem que ficar apavorado, né? Porque está difícil demais, não sei o quê, para que eu estou estudando isso aqui e tudo. Isso aqui é um grãozinho para a gente entender alguma coisa maior que vem aqui na frente. E o alguma coisa maior é a formação da Terra. É o início da Terra, o desenvolvimento da Terra, até chegar nos dias de hoje. E a Gênesis vai falar também sobre o futuro da Terra. Quem já deu uma passada de olhos aí na Gênesis já viu, deve ter visto isso aí. Qual que é o destino da Terra? O que vai acontecer com a Terra? Então, quem estuda a Gênesis já está sabendo. Mas não é para agora, não. Vai demorar ainda alguns bilhões de anos, mas vai acontecer. Agora, como a gente vive indo e vindo, pode ser que quando estiver acontecendo, nós estamos aqui. Né? E aí você vai estar preparado. Por quê? Não, porque eu já estudei isso. Já estudei isso. É igual aqui. Eu não acho que é a primeira vez que esse grupo está vendo isso aqui. Eu acho que a gente vem tentando entender isso aqui há muito tempo. Essa é só mais uma oportunidade que está sendo dada. Então a gente não pode desistir. Tá? Ler uns pedaços menor, viu, Finote? Assim, que eu acho. Quando a coisa começa a ficar meio embolada, não, hoje nós vamos ler só um pedacinho. É só um parágrafo, isso, então nós vamos ler só um parágrafo. Mas nós vamos pensar nele e entender ele.
Depois nós vamos ler um outro parágrafo. Qual o problema? Você é eterno. Está com pressa? Não, mas desse jeito nós vamos terminar quando? Não existe quando. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Então você está preocupado com quando? Por quê? Então você não entendeu o que você está estudando. Não entendeu que o tempo não existe. Né? O tempo só é importante para essas atividades nossas aqui, da nossa vida. Trabalho, compromisso, o encontro, né? A tarefa que tem que fazer do serviço. Aí a gente precisa da ideia de tempo. Mas fora isso, para que você quer saber do tempo? Tem necessidade, né? Aí a nota, ela continua, não é só esse pedacinho mesmo. Aí depois vem o estudo da matéria, né? O estudo da matéria, ele é muito interessante. Eu li já sobre o estudo da matéria, mas não vou falar ele hoje não, porque já está acabando o tempo. O tempo, né? Já está acabando. Então, qual que é a ideia geral aqui? Vocês têm que tirar quando o Finote estudar a matéria aqui a semana que vem. A matéria. Cada matéria é constituída de um jeito. Aqui, inclusive, fala da tabela periódica. Talvez muitos aqui não lembrem da tabela periódica, mas já usou a tabela periódica, já estudou quando fez ginásio, colégio, né? Aqui fala como esse livro foi escrito há um tempo já. Então, a tabela periódica tinha um certo número de elementos. Hoje, ela tem mais elementos. Por quê? Nesse tempo que passou, de quando Kardec fez o livro, até hoje, novos elementos foram descobertos. Então, hoje tem 118 elementos, mas continua sendo 92 na natureza e o resto criado em laboratório, é artificial. Então, é a turma dos artificiais que vem aumentando. De vez em quando eles inventam outro. Mas na natureza continuam os 92. Tá? Então, na tabela, os elementos têm número. O número 1 é o hidrogênio e o número 92 é o urânio. Então, esses 92 se encontram na natureza. Estão na natureza. É os minérios. Os minérios. Agora, os outros são criados em laboratório. Aí já é o desenvolvimento da ciência humana. Né? Então, esse capítulo da matéria é para a gente entender que cada coisa é feita de um jeito. Mesmo se você pegar 2 pedaços de madeira, a constituição deles pode ser diferente. É diferente. 2 rochas, elas são diferentes. Uma tem alguns elementos, a outra tem outros, elas não são iguais. Não existe matéria igual. Tá? Até o nosso corpo, cada um tem determinados elementos no corpo. Tanto assim que para uns está faltando uma vitamina, para outros está faltando outra, né? Ou então, todo mundo tem a mesma vitamina, mas quantidades diferentes. Então, esse capítulo é para entender que não existe igual. E aí, no fim, põe a gente para pensar, quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Que capacidade que é essa? Nós não damos conta nem de medi-la. Quem somos nós para medir a capacidade de Deus? É infinita. Deus pode tudo. Até aquilo que a gente julga impossível, para Ele não é impossível. Né? As curas. Agora nós estamos entrando aí, ó, na física quântica. A ave lá tem física quântica nela. Você viu lá falando. Né? Ela tem uma substância nos olhos que tem uma reação química que é onde ela enxerga as linhas do campo magnético. E é física quântica pura. Agora que nós estamos começando a desbravar esse mundo da física quântica. Ele é muito bonito,
Tem coisa muito bonita aí pela frente, muito interessante. E nós vamos ter que ter outras existências para viver isso aí. Agora, a gente está vendo só o comecinho, bem comecinho. Tá? Mas aí, a próxima semana, vocês estudam a matéria. Certo? Marcos, pede para a Janete, mãe da Ana Carolina, nós temos que ter a pressa. Tá. Mãe da Ana Carolina. Tá certo. Bom, antes de fazer a prece de encerramento, eu quero agradecer a oportunidade. Eu sentia muita necessidade de estar aqui, porque eu fiquei muito sentido de não continuar aqui. Então, sempre que tiver uma oportunidade, eu gostaria de estar aqui, seja na quarta, seja na segunda-feira, seja outro dia da semana que tiver acontecendo alguma coisa aqui, eu não me desligo, E eu preciso disso aqui. Na verdade, eu tenho que, de vez em quando, eu tenho que arrumar um jeito e participar disso. Mês de julho está chegando. É porque você precisa de estudar, tá chegando. Você também precisa de continuar estudando. Todos nós não podemos parar de estudar, nunca. Você nunca pode achar, não, estou sabendo já. Não, você não está sabendo. Existe muito mais coisa para aprender do que você já sabe. A parte que a gente sabe é sempre a parte menor. E a que a gente não sabe é sempre a maior. Então nós temos que correr atrás. E sem preocupar com o tempo, porque nós temos a eternidade. Olha que beleza. Isso é uma dádiva. Já pensou se não existisse a eternidade? Então nós estamos correndo contra o relógio. Ainda bem que existe a eternidade. Então vamos encerrar os nossos estudos de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos guias, aos mentores, todos os nossos irmãos que nos acompanham, os que participam da reunião, os encarnados, os desencarnados, os irmãos que não puderam comparecer hoje, que todos recebam as graças, as bênçãos, os fluidos da espiritualidade. Pedimos pela mãe da nossa Ana Carolina, chama colega, Janete. Dona Janete, mãe da Ana Carolina, que a espiritualidade a ampare, lhe fortaleça, para que ela possa atravessar essa provação, bem como aqueles que a acompanham, que tenham a força necessária para superar mais essa provação. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos aos irmãos que estiveram presentes e renovamos aqui os nossos pedidos para que sempre possamos, com fé, com perseverança, seguir adiante nesse estudo. O estudo, como todo estudo, tem os desafios. Todo estudo tem desafios, todos. E que a gente consiga as forças e a fé necessária para levar adiante esse aprendizado, pois precisamos dele para fortalecer a nossa caminhada evolutiva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da
justiça e do amor para sempre. Que assim seja. E que os bons espíritos te protejam na viagem. Assim seja. A paz de